Tecnologia do DNA recombinante. Clonagem gênica. Você pensou em ovelha Dolly, não é mesmo? Mas não! Clonagem é reprodução assexuada. No caso da ovelha Dolly, houve a união de um óvulo sem núcleo com uma célula já diferenciada. Neste caso, uma célula mamária de uma ovelha adulta. Neste vídeo, vamos explicar a clonagem de DNA. Tudo começou em 1953, com a descoberta da estrutura da molécula de DNA por Watson, Crick e Franklin, que permitiu o avanço da biologia molecular. Já em 1972, Paul Berg e seu grupo foram capazes de juntar um fragmento de DNA de um bacteriófago com outro fragmento de DNA de uma bactéria, inserindo-os em um DNA de um vírus que infecta macacos, criando assim a primeira molécula recombinante. Até que em 1985, Kary Mullis, durante uma viagem de carro, inventou a reação de cadeia da polimerase, PCR, o que tornou possível a amplificação in vitro da molécula de DNA, dando um boom na tecnologia do DNA recombinante. Agora vamos botar a mão na massa. O que é clonagem gênica? Clonagem gênica é quando um fragmento de DNA chamado de inserto é inserido em uma molécula de DNA chamada de vetor, para produzir uma quimera ou molécula de DNA recombinante. Mas por que clonar? Podemos utilizar a clonagem para sequenciamento de DNA, separar fragmentos de DNA em clones independentes, estudar a transcrição e a tradução do gene, fazer estudos de expressão funcional, sintetizar proteínas para a produção de anticorpos, sintetizar proteínas para o uso terapêutico, produção de vacinas recombinantes, etc. Para a clonagem, é necessária a escolha de um bom vetor, de acordo com seu objetivo. Neste caso, usaremos um plasmídio como vetor. Mas o que é um plasmídio? Plasmídio é uma sequência de DNA circular extracromossomal com replicação independente, encontrado em bactérias e em alguns outros organismos. O plasmídio, neste caso, irá funcionar como um veículo que vai transportar o gene para o interior de uma célula hospedeira. Neste caso, uma bactéria. Todos os plasmídios usados como vetor devem ter origem de replicação, que é uma sequência específica ao plasmídio na qual tem início a replicação. Sítio de clonagem é o local de inserção da sequência a ser clonada. Geralmente está localizado próximo a um sítio de restrição. Para clonar, escolhemos uma enzima que corte neste sítio de restrição. Marcador de seletividade permite a identificação da bactéria que recebeu o plasmídio, pois são genes que codificam proteínas que degradam antibióticos. Promotor é responsável por iniciar a transcrição do gene de interesse. Para iniciar a clonagem, é necessário amplificar o gene de interesse por reação de PCR, utilizando primers específicos.
que são pequenas sequências de DNA com especificidade pela região do gene de interesse. Estes primers vão se ligar e a DNA polimerase sintetizará a sequência complementar no sentido 5', 3'. Finalizada a reação de PCR para amplificação, o DNA é recortado com enzimas de restrição, que também cortarão o vetor, no caso, o plasmídio. Em seguida, o inserto e o vetor serão unidos com o auxílio de uma outra enzima, a DNA ligase, formando assim os plasmídios recombinantes. Posteriormente, os plasmídios recombinantes serão inseridos em bactérias por um processo chamado transformação, que pode ocorrer por eletroporação ou choque térmico. Já no interior da célula hospedeira, o vetor multiplica-se, produzindo numerosas cópias idênticas não só de si próprio, mas também do gene que ele carrega. Quando a célula se divide, cópias da molécula de DNA recombinante são passadas à progênie, na qual o vetor multiplica-se novamente. Depois de um grande número de divisões celulares, é preciso selecionar as colônias recombinantes por meio de resistência a antibióticos. O resultado é que só as bactérias com resistência aos antibióticos sobrevivem, e estas são as mesmas que contêm o gene a ser clonado. A partir daí, é possível isolar a colônia dita recombinante para a verificação da presença do inserto, através de várias técnicas, como por exemplo a PCR. Eu consegui. Eu fiz um clone. Uma vez confirmado, os plasmídios recombinantes são purificados e inseridos em uma célula de expressão, onde o produto de interesse será gerado e posteriormente poderá ser purificado. Agora uma curiosidade. Você sabia que a insulina é o primeiro produto recombinante a ser produzido utilizando essa tecnologia? Isso é tudo, pessoal.